Eles achavam que eram o sol no seu céu, a razão da sua existência, a única coisa sem a qual você não poderia viver. Mas a verdade é esta: você nunca esteve orbitando em torno deles. Eles eram só um grão de poeira no teu universo. E aí, galera, bem-vindos de volta ao canal. Se você já se sentiu rejeitado, ignorado ou tratado como algo secundário por alguém, você se dedicou totalmente a isso. Então, este vídeo é para você. Hoje vamos mergulhar fundo numa verdade que a maioria das pessoas não quer admitir. A única coisa que os destrói não é a tua raiva, a tua tristeza ou mesmo a tua ausência. É a percepção de que você nunca precisou delas. E, quando elas percebem isso, tudo o que construíram em seu ego desmorona. Agora, antes de começarmos, não se esqueça de clicar no botão curtir e se inscrever se estiver pronto para reivindicar sua independência e deixar o mundo ver o seu valor. E aqui está uma afirmação poderosa que quero que você escreva nos comentários agora mesmo. Eu não preciso de ninguém para validar meu valor. Escreve abaixo e deixa isso servir como um lembrete de que você sempre foi suficiente. Eles achavam que te entendiam. Eles viam sua gentileza como dependência, seu amor como algo que podiam usar em seu benefício. Eles acreditavam que ir embora ou te tratar mal iria te destruir, que você voltaria implorando pela atenção deles, mas eles estavam errados. O que eles não esperavam era essa versão de você, aquele que se mantém de cabeça erguida, em silêncio, e sem se desculpar na ausência deles. Aquele que não implora por um encerramento ou respostas, porque, no fundo, você já deu isso a si mesmo. Deixa eu te perguntar uma coisa: quantas vezes você se esforçou ao máximo para provar seu valor a alguém que nunca mereceu? Quantas vezes você deixou a rejeição deles fazer você questionar seu valor, sua força, sua identidade? Eles queriam que você acreditasse na mentira de que, sem eles, você é incompleto. Mas deixa eu te dizer uma coisa: você não precisa deles. Você nunca precisou. Eles não eram a fonte da sua felicidade. Eles eram uma distração dela. Imagina isso: um pássaro em uma gaiola ensinado a acreditar que não pode voar porque nunca saiu daquelas grades. Mas a verdade é que a gaiola nunca esteve trancada. Aquele pássaro sempre teve asas para voar. Esse pássaro é você. Eles queriam que você pensasse que estava preso, que eles eram sua única fonte de validação, seu único caminho a seguir. Mas agora, você percebeu que a gaiola nunca esteve trancada. Você está livre, e essa liberdade é o que os destrói. O problema com pessoas assim é que elas se alimentam do controle. Precisam se sentir necessários, porque é daí que vem o poder deles. No momento em que você mostra que não precisa deles, no momento em que começa a viver sua vida sem a validação deles, você tira esse poder, e isso os apavora. Eles não sabem como existir sem ser o centro do mundo de outra pessoa. Sua independência é o maior medo deles. Mas sejamos realistas, não é fácil chegar a este ponto. Não é fácil quebrar o hábito de perseguir alguém que nunca viu o seu valor. Não é fácil parar de se perguntar o que há de errado com você e começar a perceber a verdade. Nunca houve nada de errado com você. O problema era que eles não conseguiam lidar com a luz que você trouxe para a vida deles. E, em vez de apreciá-la, tentaram apagá-la, mas isso acabou. Agora você está recuperando seu poder e eles podem sentir isso em cada momento de silêncio da sua ausência. Aqui estou, a afirmação que quero que você guarde com você. Eu sou completo. Eu sou suficiente. Eu não preciso deles. Diz isso para você mesmo. Escreve nos comentários e deixa isso se tornar a base desse novo capítulo que você está entrando. Porque a partir de agora, você não vai mais olhar para trás. Não vai provar nada para eles.
Você está mostrando para você mesmo e para o mundo o quão poderoso você sempre foi. Fica firme, porque daqui a pouco vamos mergulhar no ego que eles construíram com base na sua dependência e porque sua independência é o golpe final no orgulho deles. Confia em mim, você não vai querer perder isso. Vamos lá. Número 1. Eles construíram o ego deles, na sua necessidade por eles. Eles achavam que eram o ar que você respirava, a única coisa que te mantinha vivo. Mas agora, eles estão se sufocando com a arrogância de acreditar que você não poderia viver sem eles. Não me minta. Não me diga que eles não te trataram assim. Não me diga que eles não fizeram você se sentir pequeno, indigno, ou como se você nunca fosse suficiente. E não ouse mentir para mim, dizendo que você não fez tudo o que eles queriam, tudo o que eles exigiam, só para mantê-los por perto. Eu sei que você fez. Você se curvou, você se sacrificou porque eles te convenceram de que seu mundo desmoronaria sem eles. Eles te convenceram de que precisar deles era uma fraqueza com a qual você tinha que conviver. Mas aqui está o que eles não viram. Você acordando, percebendo que a gaiola em que tentaram te prender nunca esteve trancada, que todas as correntes que colocaram em você eram feitas apenas das mentiras que contaram sobre você, mentiras que diziam que você nunca encontraria nada melhor, mentiras que diziam que eles eram insubstituíveis, mentiras que diziam que seu valor vinha da aprovação deles. Você sabe por que eles fazem isso? Por que eles te maltratam, mas ainda esperam que você fique? Porque o ego deles se alimenta de se sentir necessário. Eles precisam que você precise deles, porque isso os faz sentir poderosos. Isso preenche o vazio que eles não querem admitir que existe dentro deles. Mas no momento em que você para de jogar esse jogo, no momento em que você mostra que não precisa deles, tudo acaba, o poder deles desaparece, a arrogância deles desmorona e o senso de controle deles desaparece. Pense neles como uma árvore que achava que sua sombra era a única coisa que mantinha você vivo. Durante anos, você ficou debaixo dela, grato pelo pouco conforto que ela dava, mesmo que ela bloqueasse a luz que você merecia. Mas no momento em que você se afastou, você viu a verdade. O mundo não é um deserto. O mundo é infinito, cheio de oportunidades e horizontes que eles nunca quiseram que você visse. E agora eles estão lá, com seus galhos vazios, sua sombra desnecessária, sufocando com a percepção de que nunca foram o seu mundo. Eles eram apenas uma pequena parte dele. Mas não vamos fingir que isso é fácil. Não vamos mentir sobre a dor de se libertar de alguém que fez você acreditar que não poderia sobreviver sem eles. É difícil deixar para trás a versão de si mesmo que precisava da aprovação deles, que vinculava seu valor à atenção deles. É difícil, muito difícil, lutar contra a voz na sua cabeça que sussurra: e se eles estiverem certos? E se eu não for suficiente sem eles? Essa voz não é sua, é deles. É a insegurança deles, o medo deles, a manipulação deles, vivendo na sua cabeça, e agora é hora de expulsá-la. Eles achavam que eram insubstituíveis, achavam que podiam te tratar como bem entendessem, porque você sempre ficaria, sempre correria atrás, sempre provaria seu amor. Mas eles não contavam com isso. Você enxergando através das mentiras, saindo da sombra deles, recusando-se a ser a pessoa que eles o poderiam usar para sustentar o ego deles. E é isso que os destrói, não a sua raiva, não a sua ausência, a sua independência, a sua capacidade de ir embora e não olhar para trás. Aqui está a verdade. Eles precisavam de você muito mais do que você jamais precisou deles. E agora, sentem a perda da tua energia, da tua atenção, da tua presença. Estão a lutar para encontrar outra pessoa para preencher esse vazio.
mas nunca vão conseguir, porque a verdade é que não eram necessários, eram tolerados. E agora que assumiste o teu poder, não passam de uma memória que se desvanece de um capítulo que já encerraste. Repete comigo: eu não preciso deles. Eu nunca precisei. Escreve isso nos comentários. Afirma isso. Mostra a ti mesmo, mostra a eles e mostra ao mundo que você não é mais a pessoa que se curva à vontade deles. Você não está atrás de ninguém. Você está se levantando, crescendo, prosperando sem eles. E essa é a verdade que eles não conseguem aceitar. E isso é só o começo. Fica firme, porque a seguir vamos falar sobre como sua independência os força a confrontar seu próprio vazio e, acredita, isso vai destruí-los de maneiras que eles nunca imaginaram. Vamos continuar. Número 2. Sua independência é a maior ameaça ao ego deles. Eles se mantiveram firmes, pensando que eram intocáveis, acreditando que detinham todo o poder. Mas aqui está a verdade que eles nunca imaginaram. Você era a base, sob os pés deles. E no momento em que se afastou, tudo o que eles construíram começou a desmoronar. Sua independência não é apenas um golpe no ego deles, é o maior medo deles. Perceber que você vê que as pessoas que te maltratam prosperam com o controle. Elas precisam sentir que você depende delas, porque isso valida a existência delas. Quando você dependia delas, não era apenas pelo que elas podiam oferecer. Era pelo poder que elas sentiam, sabendo que você não conseguia enxergar um caminho sem elas. Era isso que as mantinha de pé, que as fazia se sentir superiores. Mas quando você se libertou, quando parou de procurar a aprovação deles, respostas, qualquer coisa, todo o senso de identidade deles começou a desmoronar. Não deixe que eles te enganem. Não acredite por um segundo que o ego deles pode lidar com a sua independência. Não pode. No segundo em que você parou de ligar, parou de mandar mensagens, parou de pedir a atenção deles, eles sentiram isso como um vazio, engolindo-os por completo. Eles podem não demonstrar. Eles são bons em fingir, em usar aquele sorriso presunçoso, como se a tua ausência não os afetasse, mas no fundo, isso os está a consumir, porque o que eles nunca prepararam foi para isso. Tu aprender a te manter de pé por conta própria, tu perceber que nunca precisaste deles. Pensa neles como um castelo construído sobre areia movediça. No começo, parece forte, inabalável, uma fortaleza que eles acreditam que não pode ser tocada. Mas você era o solo firme que sustentava aquele castelo, e agora que você se afastou, as rachaduras estão começando a aparecer. As paredes estão inclinadas, os alicerces estão cedendo, e quanto mais eles tentam se manter de pé, mais rápido afundam. É isso que a tua independência faz. Ela revela o quão instáveis eles sempre foram. Sabes por quê? Eles acham insuportável ver-te prosperar sem eles, porque isso prova que eles estavam errados. Isso os obriga a enfrentar uma realidade que evitaram durante toda a vida, que nunca foram tão importantes quanto queriam acreditar. O teu crescimento sem eles, o teu sucesso, a tua felicidade é um espelho do qual eles não podem escapar, refletindo sua própria insignificância. E acredita em mim, esse reflexo é a única coisa que eles não conseguem lidar. Eles queriam que você dependesse deles, porque isso lhes dava um senso de propósito, de superioridade. Eles queriam sentir que eram a razão pela qual você estava bem, que você não conseguiria se manter de pé sem o apoio deles. Mas a verdade é que eles precisavam de você muito mais do que você jamais precisou deles. E agora que você assumiu seu poder, eles não sabem o que fazer consigo mesmos. Eles perderam o controle, sua narrativa e, o mais doloroso, seu papel na sua vida. Mas aqui está o problema.
Eles nunca vão admitir isso. Eles nunca vão olhar nos seus olhos e dizer: eu odeio ver você feliz sem mim. Em vez disso, vão fingir que não se importam. Vão tentar seguir em frente rapidamente, preenchendo o espaço que você deixou com distrações sem sentido. Vão fazer parecer que sua independência não os afeta. Mas não se deixe enganar. Toda vez que eles te virem prosperando, toda vez que ouvirem sobre seu crescimento, será como uma facada no ego deles, porque no fundo, eles sabem que poderiam ter feito parte disso. Eles sabem que tinham algo especial e destruíram isso por subestimar você. Mas não vamos amenizar as coisas. É difícil chegar até aqui. É difícil encontrar sua independência depois de ter sido feito sentir que precisava deles por tanto tempo. Eles te condicionaram a acreditar que eram essenciais, que sua vida desmoronaria sem eles. E se libertar desse condicionamento requer força, coragem e resiliência. Você vai ter momentos em que vai se questionar, em que vai se perguntar se está fazendo a coisa certa, mas cada passo que você dá em direção à independência é um passo em direção à reconquista do seu poder. Deixe-me perguntar uma coisa. Você acha que eles realmente se importavam com você ou se importavam com o que você lhes dava? Eles te amavam pelo que você é ou amavam o controle que tinham sobre você? As respostas nem sempre são fáceis de encarar, mas uma vez que você o faz, tudo fica claro. Sua independência não é apenas seguir em frente, é recuperar tudo o que eles tentaram tirar de você. Sua confiança, sua autoestima, sua liberdade. Aqui está a sua afirmação. Minha independência é meu poder. Escreva nos comentários, diga em voz alta, torne isso sua verdade. Porque no momento em que você parar de depender deles, no momento em que perceber que está melhor sem o controle deles, você não estará apenas se libertando, você estará destruindo-os. E isso é apenas o começo. Fique firme, porque a seguir vamos mergulhar no motivo pelo qual eles farão tudo ao seu alcance para substituí-lo, e porque ninguém que eles encontrarem jamais chegará perto de você. Vamos continuar. Número 3. Eles te deram como garantido. Agora são eles que ficaram vazios. Sempre dizem que quem não precisa de você é quem você não consegue esquecer. E agora, eles estão descobrindo como isso é verdade. Eles te deram como garantido. Não vamos amenizar as coisas. Eles achavam que você sempre estaria lá, esperando, não importa como eles te tratassem. Eles achavam que sua paciência era infinita, que sua gentileza era algo que eles podiam explorar e que seu amor era algo que eles nunca precisariam conquistar. Você era alguém constante, alguém que eles nunca precisaram questionar. Mas agora, eles estão questionando tudo. Pense em como eles te trataram, quantas vezes eles te ignoraram suas necessidades, ou te fizeram sentir como se fosses uma coisa secundária. Eles não valorizavam você porque achavam que nunca iriam te perder. É da natureza humana subestimar as coisas que achamos que são permanentes, tratá-las como se sempre fossem estar lá. Mas aqui está a dura verdade que eles estão percebendo. Nada é permanente, especialmente a presença de alguém que foi maltratado e subestimado. E agora eles estão vazios. Eles achavam que sua saída não significaria nada. Presumiram que poderiam substituí-lo facilmente, que outra pessoa poderia preencher o espaço que você deixou. Mas aqui está o problema com o espaço. Não é apenas o tamanho que importa, é a profundidade. E você não ocupava apenas um cantinho da vida deles. Você preenchia de maneiras que eles nunca perceberam até você se ir. Imagine isso, uma bela obra de arte pendurada na parede. Durante anos, eles passaram por ela sem notar seu brilho, achando que era apenas decoração, apenas mais uma coisa a qual
Não precisavam prestar atenção, mas no dia em que ela desapareceu, aquele espaço vazio na parede se tornou insuportável. É tudo o que eles conseguem ver. Esse é você. Eles não viam seu valor quando você estava lá, mas sua ausência é algo que eles não conseguem ignorar. Você sabe por quê? Eles não conseguem te esquecer? Porque não estavam preparados para isso. Não estavam preparados para você partir, crescer, prosperar sem eles. E agora não lhes resta nada além do próprio vazio para enfrentar sua independência. Sua capacidade de seguir em frente os obriga a ficar cara a cara com eles mesmos. E acredite, eles não gostam do que vem, porque quando você estava lá, preenchia os vazios deles. Você deu atenção, validação, amor. Você era a luz nos cantos escuros que eles se recusam a encarar. Mas agora essa luz se foi, e tudo o que resta são as próprias sombras. Eles vão tentar se distrair, vão agir como se não se importassem, como se a sua ausência não os afetasse. Vão postar fotos, se cercar de barulho e fingir que estão bem, mas não deixe a fachada enganar você. No fundo, eles são assombrados pela percepção de que tinham algo extraordinário e deixaram escapar por entre os dedos. Não é apenas arrependimento, é a consciência esmagadora do próprio vazio. Deixe-me perguntar uma coisa. Quantas vezes você se sacrificou por eles? Quantas vezes você colocou as necessidades deles acima das suas? Eles acabariam percebendo o seu valor. E quantas vezes eles ignoraram isso, descartaram ou agiram como se fosse esperado? Eles não perceberam na época, mas cada sacrifício que você fez, cada esforço que você deu, era uma prova do seu valor. E agora que isso se foi, eles estão começando a perceber, mas é tarde demais. Aqui está a ironia. Eles achavam que sua partida não significaria nada para eles, mas significa tudo. Sua ausência fala mais alto do que sua presença jamais poderia. É um lembrete constante do que eles perderam e do que nunca mais terão. E quanto mais eles tentarem substituí-lo, mais perceberão o quanto você era insubstituível, porque seu valor não estava apenas no que você deu a eles. Estava em quem você é. E ninguém mais jamais se comparará a você. Mas sejamos honestos. Não é fácil se afastar de alguém que te deu como garantido. Não é fácil parar de dar quando tudo o que você sempre fez foi cuidar. Você vai se questionar, se perguntar se partir foi a escolha certa, mas toda vez que você duvidar, lembre-se disso. A incapacidade deles de ver o seu valor não o diminui. Seu valor não é determinado pela cegueira deles, é determinado pela maneira como você se levanta, pela maneira como você reconquista sua independência e pela maneira como você os força a encarar seu próprio vazio. Aqui está a sua afirmação. Meu valor não depende da capacidade deles de vê-lo. Escreva nos comentários. Reivindique-o e deixe que ele te lembre que a incapacidade deles de te valorizar não diz nada sobre o seu valor e tudo sobre o vazio deles. E isso é só o começo. Fica firme, porque a seguir vamos mergulhar no que acontece quando a sua independência destrói completamente o ego deles, porque eles não conseguem lidar com a perda de controle e como você, mantendo-se forte, derruba toda a narrativa deles. Vamos continuar. Número 4. Ir embora foi a atitude mais ousada que você tomou. Eles achavam que você ficaria para sempre, que, não importa o que fizessem, você sempre estaria lá esperando, perdoando, dando outra chance. Mas quando você foi embora, você não apenas saiu, você bateu a porta com tanta força que o som ainda ecoa na mente deles. E embora não foi fraqueza, não foi desistir, não foi um ato de derrota. E embora foi a decisão mais ousada
e poderosa que você já tomou. Você não foi embora porque deixou de se importar. Você foi embora porque começou a se importar consigo mesmo. Eles achavam que tinham controle sobre você, sobre a narrativa, sobre como você reagiria. Mas com essa decisão decisiva, você destruiu tudo o que eles achavam que sabiam sobre você. Pense nisso. Quantas vezes eles testaram seus limites, te levaram ao limite, acreditando que você sempre os perdoaria, que sempre voltaria. Eles confundiram seu amor com falta de força. Eles achavam que sua lealdade significava que podiam te tratar como bem entendessem. Mas lealdade não significa tolerar desrespeito. Amor não significa ficar em lugares onde você é subestimado e ir embora. Essa foi a declaração definitiva de que o controle deles sobre você havia acabado. Imagina um boneco num palco, com os fios sendo puxados por alguém que acredita que está no comando de todo o espetáculo. Era assim que eles te viam, um boneco que podiam manipular. Mas quando você foi embora, você não apenas cortou os fios, você os queimou, destruiu o palco. Agora, eles não têm mais nada, nenhum controle, nenhum poder, nenhuma maneira de trazer você de volta para a órbita deles. E isso os apavora. Eles vão repetir isso para sempre. No momento em que você saiu, você não olhou para trás, para o silêncio que se seguiu. Eles vão ficar acordados à noite, repassando cada decisão, cada palavra, cada passo em falso que levou você a ir embora. Eles vão se perguntar como perderam a única pessoa que achavam que ficaria para sempre, e a verdade, vai assombrá-los, porque eles vão perceber que perder você não foi um acidente, foi uma consequência. Aqui está a parte mais difícil. Eles nunca pensaram que você teria força para fazer isso. Eles construíram sua confiança na crença de que você precisava deles, que você não poderia ir embora, porque eles eram muito importantes para a sua felicidade. Mas ir embora provou que eles estavam errados, mostrou a eles que o papel deles na sua vida nunca foi tão grande quanto eles imaginavam. Você não precisava deles para prosperar. Você não precisava deles para ser completo. Você só precisava perceber isso por si mesmo. E agora, eles ficaram com o peso de suas ações, a maneira como eles te rejeitaram, te subestimaram, te deram como garantido. Tudo isso está voltando para eles, porque ir embora não foi apenas uma decisão, foi um espelho que os obriga a ver quem eles realmente são, sem a sua presença para mascarar suas falhas, e o que eles veem não é algo que eles conseguem lidar. Aqui está a tua afirmação. Ir embora foi a minha força, não a minha fraqueza. Escreve nos comentários, diz em voz alta, e deixa que isso te lembre que escolher a ti mesmo será sempre a atitude mais ousada e poderosa que podes tomar. Mas essa história não acabou. Fica ligado, porque a seguir vamos mergulhar no motivo pelo qual a tua independência não apenas destrói o ego deles, ela destrói a ilusão de controle que eles pensavam ter sobre ti. Vamos continuar. Número 5. O teu crescimento sem eles prova que eles nunca foram importantes. Eles achavam que eram o centro do teu mundo, aqueles sem os quais tu não podias prosperar. Mas, como uma planta que cresce em direção ao sol, tu superaste a sombra que eles projetavam sobre a tua vida. O teu crescimento sem eles é a prova definitiva de que eles nunca foram tão importantes quanto queriam que tu acreditasses. Eles queriam ser tudo para você. Queriam que você sentisse que a felicidade deles dependia de você. Seu sucesso, sua própria identidade dependia da presença deles. Mas agora você está mostrando a eles exatamente o que eles subestimaram, sua capacidade de crescer sem eles. Pense em quão longe você chegou,
Quando eles foram embora, ou quando você finalmente se afastou, eles esperavam que você desmoronasse, esperavam que você entrasse em uma espiral que passasse seus dias tentando preencher o vazio que eles deixaram para trás. Mas, em vez disso, você escolheu algo que eles nunca imaginaram. Você escolheu crescer, pegar a energia que você dedicava a eles e usá-la para construir uma vida melhor para si mesmo. E isso é algo que eles não conseguem aceitar, porque cada passo que você dá, sem eles é um passo que os lembra de que eles nunca foram tão importantes quanto pensavam. Imagine isso, uma árvore no meio de um campo aberto, projetando sua sombra sobre tudo ao seu redor. Por um tempo, você ficou nessa sombra, achando que era o único lugar onde você poderia crescer. Mas então, você percebeu uma coisa. O sol estava brilhando em todos os lugares, não apenas onde eles permitiam. Então, você se mudou. Você saiu da sombra deles e entrou na luz. E agora você está prosperando de maneiras que eles nunca imaginaram, enquanto eles ficaram parados no mesmo lugar, vendo você subir mais alto do que nunca. As tentativas deles de substituir você não passam de gestos vazios. Eles vão procurar outra pessoa para preencher o papel que você desempenhava na vida deles, alguém para validá-los, para lhes dar a atenção que eles tanto desejam. Mas não vai funcionar, porque a verdade é esta: você não era apenas um papel a ser substituído. Você era insubstituível. Sua energia, sua presença, seu amor, essas são coisas que eles nunca encontrarão novamente e, no fundo, eles sabem disso. É por isso que as distrações deles nunca os satisfarão. Cada nova pessoa, cada conexão superficial servirá apenas como um lembrete do que eles perderam. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quantas vezes você deixou eles tirarem mais do que deram? Quantas vezes você se encolheu para caber no espaço que eles permitiram? Esses dias acabaram, porque agora você cresceu além deles. Você construiu uma vida que não inclui eles, e ao fazer isso, provou a lição que eles nunca quiseram aprender, que a ausência deles não te destruiu, te libertou. Aqui está a sua afirmação. Eu superei a sombra deles e agora estou prosperando na minha própria luz. Escreva isso nos comentários. Deixe isso servir como um lembrete de que o seu crescimento é a declaração mais forte que você poderia fazer e continue firme, porque a seguir vamos descobrir por que o seu silêncio e a sua independência estão assombrando eles de maneiras que eles nunca admitirão. Vamos continuar. Número 6. Eles não suportam que você não sinta saudades deles. Eles queriam ser a tempestade que destruiria você, mas em vez disso, você se tornou a calma após o caos deles, a paz que eles nunca pensaram que você encontraria sem eles. Eles não aguentam, não é? Eles não aguentam que você não esteja se afogando em tristeza, que você não esteja perdido sem eles. Na cabeça deles, você deveria ter desmoronado no momento em que eles foram embora. Deveria estar sofrendo por eles, se afogando em arrependimento, passando seus dias sentindo falta da pessoa que te tratou como uma opção. Mas em vez disso, você prosperou, e isso é a única coisa para a qual eles nunca se prepararam. Veja bem, eles esperavam ser inesquecíveis, não porque trouxeram valor à sua vida, mas porque achavam que tinham deixado uma ferida tão profunda que você nunca iria sarar. Eles queriam ser a tempestade que destruiu você, o caos que deixou você quebrado. Mas agora, eles estão vendo você se reconstruir, mais forte, melhor e mais resiliente do que nunca. E cada passo que você dá é um lembrete de como eles estavam errados. Imagina isso: um incêndio florestal varrendo uma floresta, deixando nada além de cinzas em seu rastro. Era assim que eles se viam na tua vida,
destrutivos, marcantes, inesquecíveis. Mas aqui está o que eles não entenderam. Depois do fogo, vem o renascimento, as árvores voltam mais altas, as raízes mais profundas, a floresta mais viva do que nunca. Isso é você. Eles pensaram que tinham deixado você em ruínas. Mas seu silêncio, seu sucesso e seu crescimento estão mostrando a eles algo que não podem ignorar. Você nunca precisou do caos deles para prosperar. Seu silêncio os assombra todos os dias. Eles não têm notícias suas. Cada momento em que eles não te veem quebrando é um momento que os força a confrontar sua própria irrelevância. Eles vão fingir que estão bem, que não percebem, mas no fundo, isso os corrói. Porque seu silêncio diz o que as palavras nunca poderiam dizer. Você está melhor sem eles. E o fato de não estar sofrendo pela maneira que eles esperavam, é isso que mais os destrói. Eles vão tentar te substituir. Vão tentar preencher o espaço que você deixou com distrações, com barulho, com qualquer pessoa ou coisa que possa tirar a mente deles do vazio que a sua ausência criou. Mas nada funciona, porque o que eles perderam não é apenas uma pessoa, é a chance de ser importante na sua vida. E toda vez que eles te veem sorrindo, crescendo e prosperando, é como uma facada no ego deles, uma lembrança de tudo que jogaram fora. Mas, sejamos honestos, não foi fácil chegar até aqui. Não foi fácil seguir em frente depois de alguém que queria que você acreditasse que era a coisa mais importante da sua vida. Você teve que lutar contra a dúvida, a dor, os sussurros na sua cabeça que diziam que talvez eles estivessem certos, mas todos os dias você escolheu a si mesmo. Todos os dias você deu um passo à frente, provou que eles estavam errados, e agora sua vida é a prova definitiva de que você não precisava deles para encontrar a felicidade. Aqui está a sua afirmação. Eu prospero na ausência deles. Escreva nos comentários, reivindique e deixe que isso te lembre que o caos deles não te definiu. A calma que você encontrou depois que eles foram embora, sim. E isso é só o começo. Fique firme, porque a seguir vamos explorar porque eles nunca vão esquecer o dia em que você escolheu a si mesmo e como essa decisão mudou tudo. Vamos continuar. Número 7. Por que eles vão se arrepender de terem deixado você ir? Eles pensaram que tinham destruído você, mas tudo o que fizeram foi torná-lo mais forte. E agora, o arrependimento deles vai crescer a cada momento que eles virem você prosperando. Eles vão se arrepender. Talvez não imediatamente, talvez não amanhã, mas um dia, quando menos esperarem, o peso do erro deles vai atingi-los como uma tempestade que não podem escapar. Porque aqui está a verdade. As pessoas que maltratam os outros muitas vezes não percebem o que tinham até perder. Estavam tão envolvidas em suas próprias inseguranças, tão focadas em controlar você, que nunca pararam para considerar o valor da pessoa que estava bem na frente delas. Você sabe o que é irônico? Elas achavam que deixar você ir as libertaria. Achavam que era uma escolha delas, um golpe de poder, mas a verdade é que, ao te afastar, elas cometeram o maior erro de suas vidas. Por quê? Porque subestimaram você. Eles viram sua gentileza, seu amor, sua paciência e confundiram isso com fraqueza. Eles achavam que você precisava deles. Acreditavam que eram o centro do seu mundo e que, sem eles, você desmoronaria. Mas, em vez de desmoronar, você fez algo que eles nunca esperavam. Você, Rose, se reconstruiu. E agora sua força é a prova mais clara de como eles estavam errados. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você acha que eles realmente te viram? Ou estavam cegos demais por suas próprias inseguranças para perceber o valor que você trouxe para a vida deles? É isso que acontece com as pessoas que afastam os outros. Elas não estão rejeitando você,
Estão rejeitando as partes de si mesmas que vêm refletidas em você. As ações delas nunca tiveram a ver com o seu valor. Elas tinham a ver com o medo delas. Medo de não serem boas o suficiente. Medo de perder o controle. Medo de alguém ver as rachaduras na imagem que elas tentam tanto manter. E agora, elas não podem escapar disso. Porque à medida que você prospera, cresce e constrói uma vida que não as inclui mais, elas são forçadas a encarar a verdade. Você nunca foi o problema. Eles vão olhar para a sua força, o seu sucesso, a sua felicidade e sentir a dor do arrependimento, não porque se importam com você da maneira que você merecia, mas porque vão perceber que você foi quem escapou. Aquele com quem eles poderiam ter construído, crescido e prosperado. Mas, em vez disso, eles deixaram suas inseguranças afastar você. Imagine uma criança brincando com um vaso de valor inestimável. Ela não entende o valor dele. Então, o joga por aí, sem cuidado, de forma imprudente, e então, um dia, ele se quebra. Só então ela percebe o que tinha nas mãos. Isso é ela. Ela não viu o seu valor quando o tinha. Mas agora que você se afastou, é tudo em que ela consegue pensar. Cada movimento seu, cada passo que você dá, é uma lembrança do tesouro que ela perdeu. Aqui está a tua afirmação. O arrependimento deles não define o meu valor. A minha força, sim. Escreve isso nos comentários, reivindica-o e deixa que ele te guie, enquanto continuas a prosperar. Porque a verdade é esta: o arrependimento deles não é da tua conta. É um fardo que eles têm de carregar, não tu. O que importa é que você está se levantando, construindo e mostrando a eles e ao mundo que tudo o que eles fizeram foi te tornar mais forte. Fica ligado, porque a seguir vamos mergulhar no golpe final, no ego deles. Como sua independência e sucesso provam a eles e a você mesmo que você nunca precisou deles. Vamos continuar com o número 8. Você nunca precisou deles. E agora eles sabem disso. Eles queriam ser os heróis da sua história, ou, no mínimo, os vilões dos quais você não conseguia escapar. Mas aqui está a verdade que eles estão lutando para aceitar. A sua história não inclui mais eles, e é isso que os destrói. O seu silêncio, a sua independência, o seu crescimento. Isso destruiu a ilusão em que eles construíram seu ego por tanto tempo. Eles achavam que eram os protagonistas da sua vida. Eles acreditavam que você precisava deles para se sentir completo, para se sentir inteiro. Eles queriam ser o centro do seu mundo, aquele sem o qual você não poderia viver. Mas agora eles veem que você não precisava deles naquela época e certamente não precisa deles agora. Deixe-me perguntar uma coisa. Quantas vezes eles fizeram você sentir que precisava provar seu valor para eles? Quantas vezes eles fizeram você se sentir pequeno, insignificante, como se tivesse que lutar pela atenção ou aprovação deles? Eles se alimentavam dessa dinâmica, da ideia de que você precisava deles para se sentir validado. Isso lhes dava uma sensação de poder, de controle. Mas no momento em que você parou de tentar, no momento em que você os deixou ir, toda a narrativa deles desmoronou. Imagine um livro com um capítulo inacabado, uma história em que o vilão pensa que venceu, apenas para perceber que o protagonista nem se importa o suficiente para terminar a luta. É isso que o seu silêncio representa. Não é só uma pausa, é o fim do papel deles na tua vida. Tu fechaste o capítulo em que eles estavam e agora estás escrevendo um novo, mais brilhante, melhor e completamente livre da influência deles. Eles achavam que deixariam uma marca permanente em ti, que tu carregarias a memória deles como uma cicatriz. Mas em vez disso,
Tu viraste a página, e aqui está a parte que eles não suportam. A história que você está escrevendo agora é uma história de força, resiliência e crescimento. É uma história em que eles não são mais necessários, não são mais relevantes, não são mais personagens. Você sabe por que isso os destrói? Porque eles construíram seu ego, com base na crença de que eram mais importantes para você do que realmente eram. Eles queriam ver você desmoronar sem eles, ver você correr atrás deles, sentir que eram insubstituíveis, mas agora, enquanto observam você prosperar, enquanto veem você de cabeça erguida, eles ficam com uma verdade insuportável. Eles não eram tão importantes quanto pensavam que eram. Sua independência, seu silêncio, sua capacidade de seguir em frente sem eles. É a rejeição definitiva. Não é só dizer que você está bem sem eles. É mostrar a eles, com cada ação, cada sucesso, cada momento de paz, que eles nunca foram essenciais para a sua felicidade. Eles foram uma lição, uma parte temporária da sua jornada e nada mais. Aqui está a sua afirmação. Eu nunca precisei deles e nunca vou escrever isso nos comentários. Diz isso para você mesmo e deixa que seja a tua verdade, porque essa é a tua história e só tu decides como ela é escrita. E acredita em mim, isso está longe de acabar. Fica firme, porque a seguir vamos descobrir por que as tentativas deles de te substituir só vão lembrá-los de como tu és realmente insubstituível. Vamos continuar com o número 9, passo de ação. Prove para você mesmo que você sempre foi suficiente. Eles achavam que definiam o seu valor, que a aprovação deles te completava, que a ausência deles te deixaria perdido. Mas olhe para você agora. Você ainda está de pé, ainda está crescendo, ainda está provando todos os dias que você sempre foi suficiente. Aqui está a verdade. Você nunca precisou deles, nem da validação deles, nem da atenção deles, nem da aprovação deles. Tudo o que eles achavam que te deram, você já tinha dentro de você. Eles apenas te cegaram para isso. Mas agora você vê claramente que você é a fonte da sua própria força, da sua própria felicidade e do seu próprio poder. E a vida que você está construindo passo a passo é a prova disso. Cada vez que você escolhe se concentrar em si mesmo, cada momento que você investe no seu crescimento, cada passo que você dá para se tornar a melhor versão de si mesmo, você não está apenas mostrando a eles o que eles perderam. Você está mostrando a si mesmo o que ganhou: liberdade, confiança, clareza e, o mais importante, a percepção de que seu valor nunca esteve ligado à forma como eles te tratavam. Ele sempre foi seu. Vamos ser honestos. Libertar-se não foi fácil. Foi preciso coragem para se afastar, silenciar as dúvidas, deixar ir alguém que te convenceu de que você não era suficiente sem eles. Mas você conseguiu. E agora você não está apenas sobrevivendo, você está prosperando. Eles queriam fazer você se sentir pequeno, mas tudo o que fizeram foi acender em você uma chama que brilha mais do que qualquer coisa que eles poderiam imaginar. Então aqui está a sua ação. Dê um passo. Prove a si mesmo todos os dias que você sempre foi suficiente. Continue construindo a vida que eles achavam que você não poderia ter sem eles. Continue perseguindo seus objetivos, seus sonhos, sua paz e deixe cada passo à frente ser um lembrete de que você não precisa de ninguém para validar quem você é. Você já é mais do que suficiente. Agora é a sua vez. Clique em curtir e inscrever-se e deixe essa afirmação nos comentários. Eu sempre fui suficiente. Deixe o mundo saber que seu poder, seu valor e sua força nunca estiveram ligados a eles. Até a próxima!